Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Priscila Corsini e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. E claro, já chegou no canal, já vai deixando o seu like se você não conhece. Aqui no canal a gente aborda temas, onde nós vamos trazer reflexões à luz da palavra de Deus. Tenho certeza que você vai gostar, então vem comigo até o final. Porque a Bíblia se refere à sua própria palavra, a palavra de Deus, como espada. Vamos entender um pouquinho por que a palavra de Deus é espada? Por que afinal é tão importante que nós tenhamos essa espada? E mais, porque o diabo, ele tenta te impedir de estar com essa arma, com essa ferramenta em mãos. E como muitas vezes ele usa estratégias para te impedir de utilizar essa ferramenta. A primeira coisa que a gente tem que refletir quando a Bíblia se refere à palavra de Deus como a espada do Espírito é: espada é utilizada como uma arma de guerra, que a pessoa, o guerreiro, o soldado, tanto pode utilizar para atacar como para se defender. E essa espada, muitas vezes, se ela for muito bem manejada, ela pode causar a morte do adversário. Lá em Efésios 6, nós temos um texto onde Paulo fala sobre a armadura de Deus. E no capítulo 6, no verso 17, ele fala o seguinte, olha: tomai o capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É aí que Paulo se refere que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Acompanhe comigo o que fala lá no livro de Hebreus, no capítulo 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aqui então, primeiro em Efésios, Paulo fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. E depois ele fala para que ela serve. Para que serve essa espada? Então nós já avaliamos que é uma comparação, uma arma de guerra, de ataque e de defesa. Nossa vida, o nosso cotidiano, nós enfrentamos vários desafios, várias dificuldades, várias batalhas espirituais. E a palavra de Deus é ela que vai ser essa espada que nós poderemos utilizar para literalmente nos defender dos contra-ataques que recebemos nessa batalha espiritual, nessas lutas do nosso dia a dia. É a palavra de Deus que nos prepara, que serve também para a gente atacar pensamentos que não provêm de Deus, batalhas que acontecem na nossa mente, situações que muitas vezes nos vemos fracos, abatidos. A palavra de Deus, ela serve como uma arma para a gente guerrear contra toda e qualquer ataque que a gente venha receber, seja na mente, seja na nossa vida, através dos nossos desafios e das nossas adversidades. E o diabo, ele tem um papel muito forte para fazer com que o quê? Duas situações ocorram na nossa vida. Primeira situação, que a gente não tenha acesso à palavra de Deus, que a gente não tenha acesso a essa espada. Porque imagina um soldado, um guerreiro que está despreparado na guerra e não tem uma espada para se defender, ou até mesmo para atacar e acabar com o seu inimigo. Então, muitas vezes na nossa vida, o diabo usa esse primeiro artifício, essa primeira estratégia, que ele tenta nos impedir de conhecermos a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que Efésios fala que a gente tem que o quê? Tomar a armadura de Deus, a espada do Espírito. E a espada do Espírito Santo. Por que é do Espírito Santo? É o Espírito Santo que faz com que essa palavra ela seja entendida, compreendida em cada situação. É o Espírito Santo de Deus que nos direciona para fazer com que nós utilizemos a palavra de Deus com sabedoria, com discernimento.
Pessoas que só leem, mas não buscam sabedoria, entendimento e discernimento. Ela pode ser simplesmente uma palavra. É por isso que nós vemos tantas pessoas que de muito estudar a palavra, muito ler a Bíblia, mas sem buscar um entendimento mais profundo, a revelação do Espírito Santo de Deus, essas pessoas se tornam pessoas conhecedoras da letra, mas no final de contas, elas não conseguem utilizar essa arma poderosa como uma ferramenta para se defender, para atacar o inimigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer à nossa reflexão é o quê? Muitas vezes nós temos a palavra, não é que ela nos falta, mas muitas vezes nós é como se tivéssemos uma espada, mas a gente não tem a habilidade para manusear essa espada no tempo certo e na maneira certa. E é através do Espírito Santo de Deus que a gente aprende a manusear a espada, a palavra de Deus. Em Mateus 4 fala o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então quem conduz é o Espírito Santo de Deus. Foi tentado por quem? Pelo diabo. Jesus então jejuou, Jesus orou, teve fome, mas olha como o tentador, como é que Marcos fala? O tentador disse, olha ele usando da palavra: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem em pães. Então o sofisma é isso, é eu pegar a verdade bíblica e distorcer. E o diabo é estrategista e fez isso com Jesus, e ele faz isso com a gente o tempo inteiro. Olha a resposta de Jesus para o diabo. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Por isso tão importante conhecermos a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo novamente vai transportar Jesus para a cidade santa, colocar ele sobre o pináculo e vai dizer para Jesus o seguinte, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha o sofisma, a distorção da palavra. E se Jesus não fosse um conhecedor da palavra, Jesus profundo, Jesus realmente falaria: está escrito isso mesmo. Quantas vezes na nossa vida, nas nossas dificuldades e nas nossas adversidades, o diabo lança palavras distorcidas na nossa vida. Você não é capaz, você não vai conseguir, você é pecador, você é sujo, você é imundo. E muitas vezes você começa a acreditar em palavras de destruições, em palavras de falta de solução para a sua vida. E olha o que Jesus fala. Enquanto o diabo está falando, está escrito aos seus anjos dará ordem a teu respeito para o quê? Te tornar nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. O que Jesus responde? Responde na palavra. A arma aqui de Jesus é a espada. Por isso que a Bíblia fala que a espada é a palavra, ou seja, por isso que a Bíblia fala que a palavra é espada. Jesus contra-ataca para ferir o diabo, para cortar, para aniquilar aquele pensamento, aquela distorção daquilo que Deus realmente é e daquilo que Deus realmente tem para a nossa vida. E Jesus fala, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o que o diabo faz? Transporta para o monte mais alto o Senhor Jesus e fala o quê? Olha, tudo isto te darei. Ele mostra todos os reinos da terra. Se o quê? Se você simplesmente o quê, Jesus? Prostrar diante de mim e me adorar. Muitas vezes o diabo ele quer te impedir de conhecer a palavra de Deus. Ele usa de estratégias para dificultar que você leia a Bíblia, que você medite, que você ore, que você tenha essa intimidade, que você peça discernimento e sabedoria sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque ele quer te enganar. Só que Jesus então responde com ele com o quê? Com a palavra, com a espada. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E então o que aconteceu? Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Tá vendo como que é importante a gente conhecer a palavra de Deus?
É muito importante a gente conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece para que serve a palavra de Deus, ela serve para te incentivar, ela serve para te corrigir, para quebrar pensamentos que você tem errado daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus quer, de quem é Deus para as nossas vidas. As pessoas estão muito preocupadas com doutrinas, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, quando ela é direcionada pelo Espírito, e a Bíblia fala que ela é a espada do Espírito, ela vai trazer para você vida, ela vai trazer para você correção, sim. Ela vai trazer para você sabedoria de vida. Seja na sua área financeira, seja na sua vida emocional, seja na sua vida carnal. E acima de tudo, a palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, ela vai te aproximar de Deus. Vai permitir você fazer descobertas que você nem sequer imaginava para a sua vida humana, para a sua vida espiritual. E é por isso que o autor de Hebreus também fala o quê? Que ela serve para discernir alma e espírito. E às vezes é necessário que Deus, com a sua palavra, que é a espada, venha lapidando o nosso superego, ou às vezes o nosso ego diminuído. Então é necessário que nós busquemos a cada dia conhecer mais a palavra de Deus. E o diabo, ele vai tentar te impedir de conhecer a palavra de Deus. Ele vai tentar te desviar, ele vai tentar te impedir. Porque se você tiver essa espada e se você souber manusear essa espada, você não vai ser uma presa fácil para o inimigo. Mas aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm discernimento, não buscam de sabedoria do Espírito Santo para entender a palavra, que não se debruça, que não medita na palavra dia e noite, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai estar despreparada e nos primeiros ataques do inimigo, essa pessoa não vai conseguir resistir. Ela vai ser um guerreiro facilmente abatido. Já viu quando muitas vezes você fala assim, vou ler a Bíblia, vou meditar na palavra, vem sono, vem cansaço, ore combatendo isso, porque o diabo colocou pressão sobre a nossa vida, para que não possamos entender e buscar a revelação do Espírito Santo de Deus. Então utilize essa ferramenta, utilize essa espada. Se você estiver com a sua conexão, meditando na palavra de Deus, através do discernimento e da sabedoria, através daquilo que o Espírito Santo tem te revelado, eu tenho certeza que você vai vencer todas essas lutas, vai sair vitorioso. Amém? Se você gostou desse vídeo, não esquece, eu conto com o seu like, compartilha com amigos, manda para mais pessoas e deixe os seus comentários. É muito importante pra gente ter aqui os seus comentários. Um grande abraço. Até a próxima e fique com Deus.